Nós temos uma oportunidade ímpar hoje de ouvir Carlos Monteiro. Ele vai falar sobre a dependência química e os processos obsessivos. Ele que é um policial federal aposentado e que atuava na área de entorpecentes. Então nós vamos juntar a experiência profissional e a bagagem doutrinária que ele já tem. Obrigado, Carlos. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa, nesse momento, abrir os nossos corações e principalmente as nossas mentes, para que possamos estudar e compreender o que diz o Espiritismo, o que fala a doutrina espírita com relação à dependência química. Nossa proposta na noite de hoje nada mais é do que trazer o conhecimento para os senhores, para que os senhores, através desse conhecimento adquirido de uma forma ou de outra, possam ajudar a quem quer que seja. Possam levar a ajuda consoladora da doutrina espírita para aquela mãe que tem um filho dependente químico, para aquela esposa que tem um marido alcoólatra. É essa a nossa proposta, e por isso dividimos da seguinte maneira a nossa exposição. Na primeira parte, conceitos de dependência química e obsessão. Depois, como ocorre o processo obsessivo. Na terceira parte, origem da obsessão na dependência química, característica da obsessão na dependência química, e por último, a terapêutica para a obsessão na dependência química. Então, como os senhores viram no texto inicial, que a nossa exposição está diretamente focada aos processos obsessivos sob o dependente químico. Então, nós vamos falar de obsessão na dependência química, sob o usuário de droga. É este o nosso foco, é trazer o conhecimento espírita nesta área. Mas, para tanto, precisamos de alguns conceitos também que não são espíritas, certo? Continuando, então, como primeiro conceito de dependência química, para nós termos uma ideia. Os profissionais da área, e o melhor conceito que eu encontrei é esse, é uma doença crônica, biopsicossocial e espiritual, resultante da interação com substância psicoativa. Então, veja só, a dependência química engloba o corpo, bio, a mente, o psico, e o social, que é a relação com o meio, concluindo com o espiritual. Fecha-se o ciclo total nas questões da dependência química, onde o espiritismo entra na parte espiritual, certo? Então, este é o conceito que melhor define a dependência química. Principais características da dependência química. Nós temos que entender que essas características nos mostram que o indivíduo vai ser qualificado como dependente químico. Porque nós temos que entender que existe um simples usuário. Mas os profissionais da área que trabalham com a dependência química conseguem decifrar e entender quando o indivíduo já é um dependente químico. Deixou de ser um simples usuário, passa e se torna um dependente químico. Para tanto, os profissionais da área costumam levar em considerações duas características para definir o indivíduo como um dependente químico. A primeira delas é a tolerância. A tolerância nada mais é do que a necessidade de doses maiores ou que o indivíduo precise mudar de droga para uma droga mais forte. Detectado esse item, o indivíduo é qualificado, taxado como dependente químico. E o segundo ponto que os profissionais utilizam é a síndrome de abstinência, que nada mais é que os sintomas desagradáveis que a parada, a interrupção do uso de drogas provoca no indivíduo, certo? Então, esses dois pontos são os pontos cruciais para definição de dependência química, para taxar o indivíduo de um simples usuário para um dependente químico. Fica claro nessa primeira colocação inicial? Conceituamos dependência química, agora vamos conceituar obsessão. E no livro dos médiuns, no capítulo 23 e 27, Allan Kardec vai colocar que obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Domínio. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, domínio é a palavra fundamental que nos relaciona ao processo obsessivo, à obsessão. Há um domínio, o espírito domina a sua vítima, domina o obsediado. É nesse sentido que Allan Kardec coloca. Nós vamos entender mais como isso ocorre na dependência química, certo? Primeiramente, nós temos que entender o que é influência espiritual simples e o que é obsessão. Isso é muito importante para que na noite de hoje todos consigam entender a obsessão sobre o dependente químico.
A simples influência, e isso aí eu gostaria de mostrar para os senhores, sob a forma de um exemplo, é quando, por exemplo, imaginemos que um usuário de drogas passou uma vida inteira usando cocaína e desencarna por uma overdose. Vai para o mundo espiritual com a necessidade de usar cocaína. Do mundo espiritual ele não encontra cocaína. Para onde ele vai? Para os mesmos lugares que ele usava a cocaína quando estava encarnado, vivo. Ora, fica em volta dos seus companheiros de uso, que estão vivos ainda, influenciando eles a usarem cocaína, porque ele também quer usar. Fica claro para os senhores que querem uma influência espiritual simples? O espírito quer apenas usar drogas, nada mais. O que diferencia do processo obsessivo. Na obsessão, como colocamos aqui, existe um vínculo, existe uma dívida. O espírito obsessor vem cobrar ao que aquele encarnado dependente químico lhe fez mal numa outra vida, por exemplo, ou até mesmo nessa vida. Então, efetivamente, uma influência espiritual simples é quando o espírito quer apenas usar droga. E quando ele parte para o processo obsessivo é porque há um vínculo entre ambos, entre o espírito obsessor e o encarnado dependente químico obsediado. Ficou clara essa diferença para os senhores? Então, a obsessão é um vínculo, e não necessariamente este vínculo tem a ver com drogas, certo? Não necessariamente. Que efetivamente isso é um motivo de obsessão? Sim, o uso de drogas poderá ser um motivo de obsessão, não tem, nós vamos ver mais para frente, certo? A influência espiritual é um meio utilizado pelo obsessor para cobrar a dívida. Ora, imaginemos então a seguinte situação, de que numa vida passada, um indivíduo mata outro, e este outro desencarna, vai para o mundo espiritual, revoltado, com ódio, querendo vingança. Desencarna os dois, não conseguem se acertar no mundo espiritual, reencarna aquele que matou. E ele tem como sua baixa inferioridade moral o uso de drogas. Esse espírito que foi morto, que permanece no mundo espiritual, efetivamente à procura daquele que ele matou, que por hora está num corpo físico encarnado, não encontra enquanto ele não está usando drogas. A partir do momento que ele vê que aquela pessoa que ele matou numa outra vida está encarnado no corpo e passa a usar a droga, ele tem facilitado o seu encontro com esse dependente químico. E vai, de junto, através de uma influência espiritual, cobrar, não as questões de drogas, e sim por ter sido morto por ele numa outra vida. Mas se utiliza do processo de uma influência espiritual para que ele passe, inclusive, a usar muito mais drogas e venha a ter uma overdose. Ora, influencia ele a tal ponto de que ele aumente o seu consumo, levando a essa overdose. Ou modifica aquela situação em que muitos dizem que meu filho só usa maconha. Efetivamente, o espírito que quer obsediá-lo não está interessado só na maconha. Ele vai fazer com aquele filho, aquele dependente químico, troque para uma outra droga mais forte que poderá lhe trazer maiores prejuízos, tanto mental como a nível físico. Certo? Então, efetivamente, o processo obsessivo ele dá porque há um vínculo. Não interessa qual é ele. Não precisa ser necessariamente as questões da droga, mas a droga em si vai facultar, dar possibilidades para aquele espírito obsessor me faça mal ao dependente químico. Ora, então o indivíduo quando usa drogas, ele permite ou transforma a droga como uma ferramenta. Olha que interessante, transforma a droga como uma ferramenta para que o obsessor o destrua, lhe leve ao mal. Então, efetivamente, não existe a questão de que a maconha é uma droga fraca, leve, como muitos costumam dizer de forma errônea. E o espírito, sabendo disso, vai, através do uso da maconha, concluir o seu ato de vingança idiota, buscar em cima do culpado que lhe matou numa outra vida, a levar ao contato com a cocaína, com o crack, e um possível desencarne. Ficou claro para os senhores isso? Quando uma simples influência espiritual pode se transformar em uma obsessão? Então vocês imaginem, também através de um outro exemplo, para compreendermos bem esse slide, uma simples influência espiritual. Imaginemos que, e isso é muito comum, muitos dependentes químicos
São até pessoas que têm um sentimento de bondade, de benevolência, e as questões das drogas é apenas uma falha da sua moral, vamos colocar assim da maneira, né? Então, efetivamente, um exemplo para os senhores entenderem como uma simples influência espiritual, de um espírito que está influenciando um dependente químico só para usar droga. O que ele quer, o espírito, o que ele quer é apenas usar droga. Ele não tem nenhuma relação, ele não tem nenhum vínculo com esse dependente químico. Ficou claro até aqui para os senhores? Então o espírito está influenciando alguém porque quer usar cocaína. Ótimo. E ele fica, anos após anos, usando cocaína junto com esse encarnado dependente químico. Em determinado momento, esse encarnado dependente químico faz um ato que fere a compreensão e a consciência do espírito. Vejam se os senhores conseguem compreender. Efetivamente, poderíamos colocar esse ato como esse encarnado dependente químico sob efeito do crack mata alguém. O espírito que está apenas com a vontade e utilizando desse encarnado dependente químico para usar droga, vê aquele ato da morte, da violência de uma outra pessoa feito pelo encarnado como uma agressão e transforma toda aquela influência simples para usar droga em um processo obsessivo. Ficou claro para os senhores? Então, o próprio encarnado dependente químico dá a possibilidade e a criação de um obsessor. Através dos seus atos sob o efeito de drogas, em que ele mata alguém, revolta o espírito que apenas usava drogas, influenciava ele, passando esse espírito de simples influenciador do uso de drogas para se tornar um obsessor. Certo? Então é muito fácil, é muito tênue a linha entre uma influência espiritual simples e um processo obsessivo. Então, se adquirir um obsessor para quem usa droga é uma coisa simples e fácil, efetivamente é. Muito fácil para um usuário de drogas, simples usuário de drogas, vamos colocar assim, passar a criar e ter um obsessor na sua ligação. Deixando esse espírito de ser obsessor, deixando de ser de uma influência espiritual para ser um obsessor. Então, é quando o espírito passa a influenciar de forma constante e com propósito de maldade, não mais para usufruir apenas do vício. Como nós colocamos. Como ocorre o processo obsessivo? De que maneira o espírito que quer obsediar o dependente químico, que é a proposta da nossa noite de hoje, age? De que maneira ele obsedia o dependente químico? E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz de forma brilhante esse texto que vai nos esclarecer como ocorre esse processo. E ele diz, nós vamos ler pausadamente: justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. Esse texto ele é brilhante porque ele dá a realidade do processo obsessivo. E para nós entendermos de uma forma mais simplista, porque o processo ele é complexo, mas aí nós temos uma forma simplista, é quando que o encarnado dependente químico, através do seu perispírito, porque ele usa a droga do seu corpo físico. Conforme André Luiz nos coloca, nosso corpo físico, que é composto de células, tem essas células ligadas ao nosso perispírito, célula a célula. Cada célula que nós temos e os senhores têm no seu corpo físico está ligada ao seu corpo perispiritual. Ora, o indivíduo, usuário de droga, dependente de química, ao fazer uso de droga, a droga entra no seu corpo físico e automaticamente vai agir na corrente sanguínea e na célula, repassando de forma automática para o seu perispírito de encarnado. Ok, o espírito obsessor, que vai fazer o processo de obsessão, que vai fazer o mal ao dependente químico encarnado, se liga perispírito, perispírito. Não que vão se interceder entre eles, não. É uma ligação energética. Ele basta se aproximar do usuário, dependente de droga, que todas as energias que estão transitando no perispírito do usuário dependente químico repassam-se e são sugadas de formas energéticas, vamos dizer assim, pelo perispírito do espírito obsessor. Ora, quando isso se dá através da ligação do cérebro, da mente e da vontade. Então, basta o espírito se aproximar que ele vai transmitir todos os seus anseios de maldade para o usuário dependente químico. Certo? É dessa maneira que ocorre o processo obsessivo de uma maneira simplista, aqui colocando. A origem da obsessão na dependência química. Onde é que está a origem? O que pode causar a obsessão? De onde está o início? Antes de nós colocarmos, nós temos esse texto de Joana de Ângeles responde, através de Divaldo, ela vai dizer que em toda dependência viciosa há sempre uma lacinante
força obsessiva. Então, quando os senhores imaginaram que alguém está definido, conceituado como dependente químico, ali há um processo obsessivo, ali há um processo obsessivo, mesmo porque há uma relação do nosso passado, de nossas vidas anteriores, que nos leva a seres ainda decorrência do planeta de provas espíritos inferiores. Automaticamente nós temos muitas pendências vindo do passado, o que nos gera termos muito obsessores, ok? Então, nesse processo que Joana de Ângeles coloca nesse texto, ela simplesmente diz que toda dependência viciosa há uma força obsessiva ligada a ele. Então, as duas formas da origem da obsessão na dependência química, a primeira é nesta vida. E é muito interessante a origem da obsessão na dependência química nesta vida, porque aí nós vamos ter entendimento de que poderá ocorrer problemáticas de um dependente químico com um traficante, por exemplo, em que o traficante desencarna e ele vai para o mundo espiritual e passa a se tornar obsessor do usuário. Criou-se o processo obsessivo nessa vida, por uma origem ligada às drogas. Mas não necessariamente é só as drogas, né? Qualquer outro fato pode eu ter criado um obsessor que vai me obsediar, mesmo porque vai estar o obsessor com vingança e ódio, certo? O segundo ponto, a origem da obsessão na dependência química de vidas passadas, de vidas anteriores, onde, e aí também, independente de ser nas questões das drogas, do tráfico, o que seja, qualquer ele o motivo, vai levar o indivíduo à cobrança. Porque o obsessor, ele nada mais quer cobrar aquilo que alguém lhe fez de mal em outra vida. E ele vem, como espírito, olha para o obsediado encarnado, o dependente químico, e vai em busca da cobrança, por vingança e por ódio. Então, quando a gente, ou quando os dependentes químicos, quando os usuários de droga entram no mundo das drogas, eles simplesmente estão dando uma ferramenta para o espírito obsessor praticar o mal contra ele. Então, o uso de drogas, de alcoólicos, de qualquer coisa relacionada à baixa moral, vamos dizer assim, é um instrumento para o espírito obsessor? Sim. É um instrumento que eles se utilizam para nos ferir, para nos machucar, de uma forma ou de outra. Então, a moral nos relaciona sempre a um processo obsessivo? Sim, não tem nem dúvida. Dentro da nossa culpabilidade relacionada a vidas passadas, vai nos relacionar. Que a vingança e o ódio, como colocamos aqui. Muitos casos de dependência química foram originados pelas obsessões? Sim. E é muito interessante, porque quando a gente imagina que o indivíduo se tornou dependente químico por causa de um espírito obsessor, sim, por causa de um espírito obsessor. E é mais ou menos nessas questões que a gente coloca de uma simples pessoa que reencarna, mas tem uma problemática com o espírito de vida passada, e esse espírito está lhe procurando para lhe obsediar, para cobrar as dívidas que tem um com o outro, o encontra num processo de um simples uso de maconha, por exemplo. Quando, inclusive, gostaria de abrir um parênteses para comentar o que eu ouvi em 2016, em pleno século XXI, de que uma mãe disse assim para mim, neste ano ainda, meu filho, Carlos, só usa maconha, eu estou tranquilo com relação a isso. Muito tranquila, uma mãe dizendo para mim, né? Meu filho só usa maconha, e eu controlo ele está em casa. Então a maconha é tranquilo, eu não estou nem um pouco preocupado porque ele só usa maconha. Aí nós fazemos uma reflexão nas questões do processo obsessivo, da dependência química. O filho dela está dando a ferramenta para o espírito obsessor obsediar ele fazer mal. Não sei se os senhores conseguem compreender dessa forma, né? Então a pseudo-ideia, de forma tremendamente errada, de que a maconha não faz mal, não traz prejuízo, foge da realidade das pessoas de bom senso, certo? Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência, consciência ou não de quem a sofre. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o nome que vocês vão mais ouvir falar aqui, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem uma complexidade muito grande nas questões das drogadições, do alcoolismo. E ele nos coloca nesse texto, através de Divaldo, que qualquer ato de obsessão é sempre resultado da anuência de quem a sofre. Ora, se nós refletirmos em cima desse slide, nós podemos compreender que eu só passo por um processo obsessivo porque eu permito. Ponto final. Eu só passo por um processo obsessivo porque eu permito.
E aí nós podemos imaginar, então é muito simples se eu me livrar do meu obsessor? Sim, muito simples, basta não permitir. A questão é não permitir. Então, nesse texto, Manuel Filomeno de Miranda nos dá uma ideia de que nas relações da obsessão na dependência química, há uma anuência, uma permissão do espírito encarnado, do obsediado. Ele permite. Porque por pior que seja o espírito que quer me obsediar, se eu não der para ele a ferramenta para ele me obsediar, ele não vai me obsediar. Ele não vai conseguir, de forma alguma. Então, esse vínculo, essa ligação entre obsessor e obsediado, existe porque sempre o obsediado encarnado permite, dá para ele as ferramentas. Possíveis características de obsessão na dependência química. Possíveis características da obsessão. Então, agora nós vamos ver algumas características que poderá ser processo obsessivo, certo? Primeira delas, mania de perseguição. Muito comum entre os alcoólatras, né? Muito comum mesmo. Quando o alcoólatra chega em casa e diz embriagado e diz para a esposa: estou sendo seguido, tem alguém me seguindo na rua, entrou dentro de casa, está me seguindo. A esposa olha, não vê ninguém. Porque não existe ninguém no sentido. E existe sim o obsessor desse alcoólatra, que está através do pavor, incutindo o medo naquele alcoólatra. E ele, sob um processo da sua mediunidade um pouco liberada, vamos dizer assim, não é bem essa a palavra, vê o espírito, que nada mais é o seu obsessor. Então, isso poderá ser uma característica de um processo obsessivo? Sim. Segundo, perturbações alucinatórias. E no livro No Mundo Maior, de André Luiz e de Chico Xavier, através da escrita de Chico Xavier, ele vai nos relatar o fato de um alcoólatra que, embriagado no bar, sozinho no canto do bar, tinha 3 espíritos à sua volta fazendo uso do álcool que transitava no seu estômago, 3 espíritos, obsediando o encarnado alcoólatra, deitado no canto do bar, e esses 3 espíritos moravam no mundo espiritual, conforme a narrativa de André Luiz no livro No Mundo Maior, moravam no mundo espiritual, em cavernas, e nessas cavernas existiu cobras e morcegos. Quando havia o processo obsessivo, como falamos agora há pouco, nesta ligação dos 3 com o encarnado alcoólatra, passava-se a tela mental dos espíritos obsessores para a tela mental do encarnado alcoólatra. E ele olhava para a parede e batia com as mãos: saio daqui, morcegos, saio daqui, víboras. E na verdade não existia morcego nem víboras. Então, os processos de perturbações alucinatórias derivam de um processo obsessivo na ligação mental do processo obsessivo de um espírito obsessor? Sim, derivam. Isso é muito comum, onde a narrativa do usuário de droga, do dependente químico, sob o efeito do crack, do álcool, da cocaína, do que seja, de que aquilo que não está existindo poderá ser a tela mental do espírito obsessor? Sim, poderá ser a tela mental do espírito obsessor. Aumento repentino da quantidade consumida é uma característica de um processo obsessivo? É. Por quê? Porque o espírito quer o mal daquele dependente químico, usuário de droga, quer uma cobrança. E como ele quer o mal, ele está vendo que o indivíduo está apenas usando um cigarro de maconha por dia. Aí ele vai, através da influência espiritual sobre aquele que ele quer o mal, e começa a inspirar a usar mais. E aí o filho chega e diz para a mãe: ó mãe, você sabe que eu uso maconha já há algum tempo, né? Um cigarro por dia só, né, mãe? Só que a partir de agora, eu estou com muita vontade de usar mais de um cigarro. Já comecei a usar 2 cigarros e eu nem sei por quê. Porque os efeitos estão sendo o mesmo. E efetivamente esse filho também dá uma narrativa lá para frente: ó mãe, vou largar a maconha e vou entrar na cocaína. Eu já não aguento mais o efeito da maconha, já não me agrada mais, quero um efeito mais forte. Aumento repentino da quantidade consumida e do tipo de droga. Poderá e é uma característica de um processo obsessivo? Sim, porque dessa maneira o espírito está incentivando ele a usar mais drogas e também mudar de droga, facultando um malefício maior ao seu corpo físico, mental e espiritual. Mudança de humor, muito comum, também na relação do alcoolismo, da dependência química. Por quê? Porque o espírito, e efetivamente a gente conhece muito dependente químico, que são pessoas tranquilas, mesmo sob efeito de drogas. Eles se mantêm calmos, não gesticulam, não gritam, não dizem palavras de baixo calão, ficam tranquilas. Efetivamente, quando há essa mudança de humor,
poderá ser a tela mental, ou melhor dizendo, as energias mentais da baixa moral daquele espírito obsessor? Sim, porque o espírito obsessor é um espírito inferior, como está definido no livro dos médiuns. Ora, por ser um espírito inferior, ele tem violência, agressividade, mau humor, um monte de outras coisas. E durante o processo de ligação da obsessão, sobre o dependente químico, ele passa todas essas suas características de espírito para ele. É quando a mãe chega e diz: meu filho sempre foi carinhoso, até quando ele usava maconha. Depois que ele começou a usar cocaína, ele passou a ser agressivo, violento, de mau humor e já até me agrediu. Ora, poderá aí estar sendo caracterizado um processo obsessivo? Sim. Violência, como falamos. E por último, tendência suicida. Aí o espírito, através das tendências suicidas, o obsessor, tem o seu objetivo concluído. Agora nós temos que compreender, nas tendências suicidas, obrigatoriamente há um percentual do encarnado. Porque nenhum espírito leva um encarnado ao suicídio se ele não tem a vontade, o desejo. Se ele não tem o germe do suicídio dentro de si. Fica claro para os senhores? Nenhum espírito leva ninguém, qualquer que seja, em qualquer sentido da vida, ao suicídio. Se esse alguém não tem dentro de si as possibilidades do suicídio, os desejos, as ligações com o pretérito nas questões. Ficou claro? Então esse espírito, através de um processo obsessivo, poderá, de uma maneira ou de outra, numa simples história aqui contando para os senhores, como ocorreu muitos anos aqui em Balneário Camboriú, através de uma, sabendo ele que é aquele que ele está obsediando, tem uma problemática com ele, um vínculo do passado, em que ele foi morto por esse alguém, dependente químico, encarnado, e efetivamente o desejo desse espírito obsessor é trazer a mesma moeda para ele, o inspira a usar crack e leva esse indivíduo dependente químico encarnado a uma overdose, através de um processo da alucinação complexa. Ele tem a ideia de ser super-homem, olha no seu apartamento, no novo andar, na Avenida Atlântica, e vê que não tem imagem nenhuma, se imagina com a roupa de super-homem e se joga pela janela. Está concretizado um processo de suicídio levado pela determinação de um espírito obsessor em cima de um encarnado dependente químico que tem o desejo e o germe do suicídio dentro de si. Ficou claro para os senhores isso? E é muito comum, né? Só que como poderemos detectar que esse processo de suicídio foi relacionado à obsessão, à ação de espírito? Nunca. Só se formos médios. A leitura espiritual daquele indivíduo, ao chegar no mundo espiritual, é que vai ser clareada para ele no seu devido tempo, em que ele vai compreender que ele, por ter vontade de se suicidar, deu. Olha que interessante, hein? Ele, por ter vontade de se suicidar, deu ao espírito obsessor que queria o seu mal, por ele ter sido morto por esse encarnado em outra vida, a possibilidade do suicídio. Fica claro? Consequências provocadas pela obsessão na dependência química. Então agora, aquele indivíduo que é um dependente químico, passa anos com um processo obsessivo, com o espírito lhe obsediando, e ele continua usando drogas, e ele continua sendo dependente químico. Quais as consequências que isso pode gerar nesse encarnado, nesse dependente químico? E aí, novamente, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Givaldo Pereira Franco, no livro Obsessão, Instalação e Cura, ele nos traz esse slide, esse texto, que vai nos compreender, nos trazer a compreensão. Insidiosa, persistente, dominadora. A obsessão produz estados degenerativos nas sedes do perispírito, que se encarregam de imprimir nas células do departamento da mente e do corpo, passando para a mente e para o corpo, os desvios da loucura e de enfermidades. Outras, comprometendo seriamente através do desgaste o aparelho psíquico e a máquina somática do encarnado. Ora, resumindo essas informações, quando o processo obsessivo na dependência química se torna longo, por muitos anos, essa ação destruidora, avassaladora do espírito obsessor sobre a mente, através do perispírito do dependente químico, vai gerar a morte das células físicas daquele indivíduo, daquele dependente químico, levando ele a processos de loucura, por um atraso, por uma, vamos dizer assim, um efeito ruim no seu cérebro, levando ele a processos de loucuras e outras enfermidades. Não sei se os senhores compreenderam, é como se o dependente químico passa 10 anos da vida como dependente químico, 10 anos da vida aquele espírito obsessor está obsediando ele.
fazendo mal. Essa ação é tão corrosiva e tão forte na mente perispiritual, através das ligações do perispírito daquele obsessor, que vão gerar, como coloca Manuel Filomeno de Miranda, degeneração das células do corpo físico daquele dependente químico. É quando ele emagrece, é quando ele entra em processo de transtorno do pânico, é quando ele tem o toque, é quando ele entra nos processos de esquizofrenia, principalmente causado pelo uso de maconha, certo? E através da ação desse espírito obsessor, vai levar esse indivíduo a 10, 12 anos, dependendo dele, né, a ser internado num hospício como louco. Certo? Então é nesse sentido que a gente vê as ideias que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz e nos informa da ação destrutiva de um espírito obsessor sobre a mente de um encarnado dependente químico. O obsessor aumenta o desejo de usar drogas obsidiárias, podendo levar ele a uma overdose e, em alguns casos, ao desencarne. Já comentamos aqui, certo? A terapêutica para a dependência química. Entramos nessa fase para os senhores poderem compreender o que os profissionais que trabalham na área da dependência química sugerem como terapêutica para o dependente químico, né? E aí a gente deixa alguns pontos para nós falarmos de uma forma um pouco mais rápida, para vocês entenderem. Então eles sugerem internações em clínicas especializadas, grupos de autoajudas, inclusive nas questões das drogas tem o NA, Narcóticos Anônimos, certo? Profissionais médicos para recuperar o corpo físico do dependente químico, psicoterapias para ligar ele na sociedade novamente, certo? Terapias alternativas. E como terapias alternativas, entre muitas que se pode ser feita nas questões da dependência química, uma me vem à mente como uma forma muito eficaz, tampouco muito difícil, que é a meditação. Olha que interessante. Poderíamos dizer, de uma forma simplista falando, que o indivíduo dependente químico que consegue, com muito esforço, com muitas dores, meditar, ele bloqueia a ação do obsessor? Sim, bloqueia. Quando ele efetivamente entra num processo de meditação verdadeiro. Quando ele consegue. Porque a meditação vai fazer paralisar a ação maléfica do espírito obsessor, onde ele vai estar desligado de todas as suas imperfeições moral, por estar desligado da sua realidade. Ora, por si só isso dificulta a ação, impede a ação do obsessor. Não estamos querendo dizer que aqui que seja fácil meditar, não. Meditar não é tão fácil assim. Muito mais ainda para um usuário de drogas. Caso ele consiga, terá ele excelentes resultados, pelo menos no momento que ele está meditando. Ao sair da meditação, do processo de meditação, ele poderá ser automaticamente atraindo o seu obsessor? Não tem nem dúvida. Instantaneamente, começa todo o processo da obsessão sobre ele. Então fica aí uma terapia alternativa que ajuda muito. O difícil é conseguir mudar de ambiente, sugestão dos profissionais da área da dependência química, a ajuda da família e o trabalho no bem. São algumas das sugestões. Agora, a terapêutica para a obsessão na dependência química. Agora nós vamos ver os tratamentos, a terapêutica, que a Casa Espírita nos coloca à disposição para ajudarmos um dependente químico quando este dependente químico está passando por um processo obsessivo. E ela vai dizer, primeiramente, antes de nós entrarmos nos passos, propriamente dito, tem algumas atitudes que, se o dependente químico conseguir executar, ele obterá êxito na ajuda que a Casa Espírita vai lhe dar. E essas atitudes, elas são tão importantes, mas muito importantes como a própria ajuda que a Casa Espírita vai dar. Essas ajudas é a primeira, conscientização. Quando o dependente químico, de forma verdadeira, compreende que ele é um dependente químico, ele tem um passo bem grande na ajuda. Esse é o primeiro passo. Aí eu pergunto para os senhores, é fácil um dependente químico dizer que ele é um usuário de droga, que ele é um dependente? Não, geralmente eles dizem que não são. Quando ele consegue conscientizar, eu sou um doente, eu tenho uma doença crônica, eu sou um dependente químico, ele vai facilitar a ajuda da Casa Espírita também. Segundo, força de vontade e esforço próprio. Inclusive, nós poderíamos colocar que quando o dependente químico adquire força de vontade, ele consegue tudo. E muitas vezes, de uma forma até rápida. O difícil é o dependente químico ter esforço próprio e força de vontade. Autoeducação, se autoeducar. Treinar, se disciplinar. Paciência e fé.
todos esses passos iniciais, se o dependente químico conseguir executar algum deles, ele vai facilitar o trabalho da casa espírita na ajuda a esse dependente químico. E o trabalho também dos profissionais da área de dependência química. Mas então, gostaríamos de dizer que nenhum desses passos são fáceis para um dependente químico, como também não são fáceis para nós, certo? Então, nós gostaríamos de colocar esses passos como aquele início, aquela parte primária, para depois eu conseguir procurar. Se a gente conseguir esses passos, estamos grandes. Primeiro, que a casa pode oferecer os passes, que vai restabelecer, recompor o perispírito daquele dependente químico, machucado e ferido pela ação corrosiva do processo obsessivo. Segundo, diálogo fraterno na casa espírita, para esclarecer, dizer que existe uma força lacinante obsessiva sobre ele, sobre o dependente químico, explicar para ele. Segundo, o evangelho no lar, que efetivamente vai limpar as energias deixadas pelos espíritos que vão junto para a casa do meu marido, que é alcoólatra, que vão junto para a casa do meu filho, que é um viciado em maconha, que esses espíritos que vão juntos, que deixam as suas energias na casa, e que essas energias vão passando para os outros familiares, levando ele a discussões e brigas, sem motivos algum, ou por motivos fúteis, apenas derivados dessas energias. Então o Evangelho no Lar tem um dos seus benefícios, essa limpeza, essa asepsia dessas energias deletérias, ruins, escuras, deixadas pelos espíritos na nossa casa. A gente não tem olho de ver, mas elas estão lá. E aí quem faz o Evangelho no Lar, limpa essas energias, dá um certo frescor, uma limpeza espiritual na casa, vamos dizer assim. Orai e vigiai sempre. Estudos para aprender a origem de tudo, né? Por que está acontecendo com ele? Palestra como essa que estamos fazendo na noite de hoje. A reforma íntima. A reforma íntima, a casa espírita vai nos mostrar o que devemos fazer, onde devemos nos modificar, trabalhar a nossa moral, os nossos defeitos, as nossas falhas, para que o espírito obsessor veja que estamos tentando mudar. Ora, em alguns casos, o espírito obsessor, quando denota que o dependente químico está buscando a sua reforma íntima e está conseguindo ele mesmo, espírito, acaba, em alguns casos, verificando que ele também pode fazer a sua reforma íntima. É o exemplo que parte daquele obsediado para o obsessor, que efetivamente nota na ação diferenciada, voltada para o bem de um dependente químico, e ele também se motiva, em alguns casos, e se modifica e quebra o elo do processo obsessivo entre ambos. E por último, a desobsessão, que é o item que nós vamos trabalhar até o final da nossa exposição agora, certo? Então a desobsessão, na casa espírita, nós temos que entender o que é o conceito de desobsessão. E a desobsessão tem o seguinte conceito: é a técnica espírita especializada para libertar as mentes que se interdependem no comércio infeliz da submissão. Continuando, libertar as mentes de obsessor e obsediado. Ela se apoia em dois elementos essenciais: o esclarecimento do vingador e a renovação moral do devedor. No livro Antologia Espiritual, novamente pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então ele vem dizer que o processo de desobsessão tem dois objetivos. Primeiro, esclarecimento do obsessor e renovação moral, reforma íntima do obsediado. Ora, esse é o grande objetivo que a casa espírita tem nas questões das reuniões de desobsessão. Quando o espírito obsessor é levado numa reunião, o objetivo do dialogador é esclarecer aquele espírito obsessor do mal que ele está fazendo para aquela outra pessoa, independente de haver o vínculo, independente do encarnado obsediado ter feito alguma coisa para o espírito obsessor. Ora, por si só não basta o esclarecimento do espírito obsessor. E se faz a necessidade de que o obsediado encarnado também faça a sua parte. E é muito interessante que algumas obras do espírito, do conhecidíssimo Hermínio Miranda, nos coloca que muitas vezes o espírito vai na reunião de desobsessão, depois de várias reuniões, ele diz no final: eu já consegui me modificar, já larguei aquele dependente químico que obsediava ele, mas ele continua nas drogas e me puxando através do pensamento para que eu continue ligado a ele. E o espírito chega a dizer: você é que tem que trabalhar com ele, eu já me resolvi. Olha que interessante. Então, efetivamente, o processo de desobsessão necessita passar pelos dois polos:
obsessor e obsediado. E efetivamente, quando o obsediado consegue ele, através da renovação moral, da reforma íntima, da mudança de hábito, de largar os seus vícios, de aumentar a sua moral para o bem, ele quebra o bloqueio, quebra. Mesmo que o espírito obsessor ainda fique querendo obsediá-lo. Mas aí o espírito obsessor não vai encontrar o quê? A anuência do obsediado para ser obsediado. Então ele vai se cansar. E de uma forma ou de outra, quando o espírito obsessor não encontra anuência, reciprocidade no obsediado, ele cansa e vai embora. Mas ao primeiro detalhe, a primeira escorregada, a primeira decisão daquele obsediado encarnado de voltar a usar drogas e se tornar novamente dependente químico, o espírito é atraído automaticamente e renova-se, começa-se novamente o processo obsessivo. Dificultantes do tratamento da obsessão. Tem alguns pontos que são primordiais e que dificultam o tratamento da desobsessão. Primeiro é o próprio obsediado. Como falamos aqui, as suas fraquezas são inferioridade moral. Então ele não quer se modificar. É mais ou menos assim, quando alguém chega na casa espírita, é detectado que está passando por um processo obsessivo, efetivamente vai se fazer um trabalho de desobsessão para aquele espírito, e o obsediado, encarnado, continua na zona de meretrício, continua usando droga, continua falando mal dos outros, continua despreocupado com a reforma íntima, continua voltado para as coisas do mal. Ora, efetivamente, esse processo não vai se concluir de uma forma feliz, colocando assim dessa maneira. E o segundo ponto é o próprio obsessor, que é um dificultante na recuperação do obsediado. Por quê? Às vezes ele não quer largar o brinquedo. Ora, se é um processo em que ele está querendo vingança e por ódio está fazendo a sua cobrança em cima daquele encarnado dependente químico, ele vai sempre tentar. Sempre tentar. E enquanto não houver um processo de desobsessão numa casa espírita que lhe dê condições de ele ser esclarecido e deixar de obsediar, e o obsediado não lhe dá opção, continua. O trabalho se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo sua situação para ele, concorre com a vontade e com a prece. 2 pontos muito importantes. Para facilitar o trabalho de desobsessão numa casa espírita, o obsediado, aquele encarnado, dependente químico, necessita trabalhar essa vontade e a prece, para que dê opção para que o trabalho na casa espírita de desobsessão obtenha esse êxito. Porque vocês imaginam que o espírito obsessor vem numa casa espírita, é doutrinado, é esclarecido dos males que está fazendo perante aquela pessoa, e aí ele sai do centro espírita, vai procurar o obsediado, que ele quer obsediar, e encontra o obsediado fazendo o bem, em oração, em prece. E olha esse espírito obsessor, olha para o obsediado, faz a leitura espiritual dele e vê, olha, ele está querendo se modificar, ele está querendo deixar de largar as drogas, ele está querendo praticar o bem, ele está querendo ajudar o próximo, ele está querendo seguir os ensinamentos de Jesus. Aí o obsessor tem um impacto, e aquilo faz ele refletir, levando ele a um processo de consciência. Então, quando o obsediado está com vontade e em prece, ele vai facilitar o trabalho de desobsessão na casa espírita. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. O livro dos médiuns. Então, o próprio obsediado tem, nas suas imperfeições morais, o bloqueio da sua libertação do obsessor. E o obsediado está... André Luiz, como nos coloca para nós de forma brilhante, se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira. E André Luiz continua. Ante os obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer. Espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz. Então vocês veem as dificuldades que o obsediado encarnado, dependente químico, promove para a ação de recuperação, de ajuda dos espíritos do bem. A dificuldade que o próprio encarnado promove, certo? Reflexões finais para nós concluir a nossa exposição desta noite. E aí a gente deixa alguns textos muito brilhantes, né? Primeiro, de Sueli Caldas Schubert, ela vai dizer que o obsessor
é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Certamente com a nossa participação. Então não olhamos para o obsessor como alguém que fortuitamente está querendo o nosso mal. Não. Tem motivos. E quem deu esses motivos? Fomos nós, obsediados. A obsessão é a enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, porque muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Joana de Anjos, através de Divaldo Franco. Então é muito interessante, porque o próprio processo obsessivo, na sua terapêutica, a sua cura, ela já é demorada e difícil. Vai ter muito tempo. E o próprio encarnado é quem dá esse dificultante. Ele é que dita o tempo da sua recuperação. Olha que interessante. O próprio encarnado dependente químico é que vai ditar o tempo que aquele espírito obsessor vai lhe largar? Sim. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Quando algum dependente químico consegue entrar numa vibração de prece e emite sentimentos verdadeiros, o que não é fácil, efetivamente, este momento ele está em paz. O obsessor está só observando, não está prejudicando ele através do processo de obsessão. A verdade é, será que esse dependente químico conseguirá entrar num estado de prece nobre, verdadeiro, sincero, emitindo energias boas pelo sentimento que ele tem dentro de si? Esse é o ponto. A obsessão, por último, a obsessão é uma relação bilateral, dois polos, obsessor e obsediado. Quando um desistir da relação, está desfeito o processo obsessivo. Esse último parágrafo ele é brilhante, esse último slide, porque ele vai dizer que basta um dos polos, obsessor ou obsediado, desistir, que está quebrado o vínculo. Mesmo que o obsediado desista e o obsessor queira continuar me cobrando, queira fazer meu mal, ele não vai encontrar anuência, como falamos no início. Ora, então, a simplicidade da cura dos processos obsessivos sobre o dependente químico depende exclusivamente do dependente químico. É ele que vai prorrogar isso, é ele quem vai deixar e dizer qual o tempo que esse espírito vai continuar me obsediando. Gostaria de agradecer a presença de todos, espero que tenha sido claro, e efetivamente essa clareza está na mente de cada um, e estando na mente de cada um, que todos possam se lembrar de Jesus. E lembrando de Jesus, nós vamos lembrar de Jesus que ele ajudava a todos, aos estupriados, aos doentes. Lembrando de Jesus, nós vamos lembrar que ele abraçava a todos. Lembrando de Jesus, nós vamos lembrar o que temos que fazer com um dependente químico. Por isso, sejamos nós aquele que levamos uma palavra, um consolo, um abraço, um carinho, um olhar e um sorriso. Para quem? Para a mãe que tem um filho usuário de crack, para o pai que tem uma esposa alcoólatra, para aquele que sofre, para aquele que tem dor. Que possamos nós, através dos conhecimentos que adquirimos, sejamos consoladores, benevolentes, pacientes, tolerantes para com todos. Que a paz do Mestre Jesus ilumine a nós todos. Muito obrigado. Carlos, pela contribuição. É inevitável lembrar de Jesus, que no Evangelho já tinha a frase, ajuda-te que o céu te ajudará. A participação do obsidiado, ele tem que se ajudar, né? Uma outra fala de Jesus, observai, orai e vigiai. E uma outra que eu me lembrei enquanto o Carlos falava, só lobos caem em armadilhas para lobos. Então há necessidade de nós nos reformarmos intimamente, né? É uma necessidade premente para todos nós.